Então vamos lá, começando então nossa reunião de hoje. Tá dando para ouvir bem aí? Eu preciso falar um pouco mais alto, tá bom aí para vocês? Então, o volume tá bom ou não? Para mim tá bom. Tá, beleza. Para você, César, que você sempre reclama que tá baixo e tal. O volume do som. Não sei se ele vai. Tá, então, nós estamos vendo o 9º artigo do Credo, né? Creio a Igreja Católica. Como eu disse, esse é o maior artigo que está aí no Catecismo, tem o maior número de perguntas e respostas. E a gente começou, tem 2 semanas que a gente fez a primeira, e vamos continuar, então, na pergunta 171. Né? Quem não pôde ver da outra vez, está lá gravado no YouTube, né? Então pode depois rever lá. Assim como também as demais que a gente já fez, está tudo gravado lá no YouTube. Então, pedir então a inspiração do Espírito Santo para nos conduzir nesse tempo de meditação, de leitura do Catecismo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, dia 25, a igreja comemora aí a conversão de São Paulo. Então, peçamos a Deus que a graça da conversão de São Paulo também nos favoreça, né? Na nossa conversão também, que a gente continue no processo de conversão. É um processo que é longo, né? Até o último instante, até o último suspiro da vida, a gente está se convertendo. Muito bem, então vamos lá. Então, continuamos então a partir da pergunta 171, que diz assim: e quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, salvar-se-ia? A resposta é: quem, sendo muito embora membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, seria membro morto e, portanto, não se salvaria. Porque para a salvação de um adulto requer-se não só o batismo e a fé, mas também as obras conformes à fé. Então, lembrando que nosso processo de santificação, né, de salvação, passa não somente pelo batismo, mas também pelas obras de caridade, né? Então, a gente precisa ter nosso compromisso de aumentar cada vez mais o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, um membro que não pratica caridade, mesmo sendo da igreja católica, ele não se salvaria se não tivesse a caridade em si, né? Nele próprio. É isso esse artigo, que essa parte do artigo está dizendo. Que a gente precisa pôr em prática os ensinamentos da igreja. Jesus Cristo, quando esteve aqui como pessoa, Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, ele escolheu os apóstolos para, a partir deles, dar continuidade a tudo que ele ensinou, né, e que a igreja vem como depositária dos ensinamentos de Jesus Cristo, vem pregando, vem ensinando, né, ao longo dos séculos, né, por toda a história do mundo. Então, quem quiser salvar precisa estar dentro da igreja, porque é lá que a gente tem condição de
se manter, né, as obras de caridade. Então, como disse Cristina aqui no Cristina D aqui no comentário, né, a fé sem obras é morta, né, como diz São Tiago. E esse foi um dos pontos importantes que o próprio Lutero, quando ele fez aquela maluquice dele lá do protestantismo, saiu cortando uma série de pontos da Bíblia, né? E ele queria, inclusive, tirar a carta de São Tiago, que diz isso. A carta de São Tiago diz que a fé sem obras é uma fé morta. O que é a obra, né? Obra é caridade, né? Obra de caridade. Então, você vê que nas igrejas, nas seitas diversas que existem por aí, não existe caridade, né? Pode ter, assim, uma coisinha aqui, outra ali, mas caridade como a igreja católica faz, não existe. Bota aqui. Então, deixa eu fechar o microfone desse daqui. Quem está aqui? Quem é daqui? Quer levantar? Desativar o então, você vê que a igreja ela tem diversos hospitais, diversos creches, diversas escolas, todos são obras de caridade da igreja. Tá? A igreja criou os hospitais, criou as universidades, tudo isso foi criação da própria igreja. Então, se a gente pensar aí, pelo menos 25% das obras de caridade do mundo, a Igreja Católica ela não tem. Então, não existe em outro lugar, em outra instituição, tanta obra de caridade como tem na Igreja Católica. Né? Pergunta 172 diz o seguinte: somos obrigados a acreditar todas as verdades que a Igreja ensina? E a pergunta é, categoricamente, sim, somos obrigados a acreditar todas as verdades que a Igreja nos ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Então veja que é a importância, né? Se a gente deixar de crer alguma das verdades da igreja, algum dos dogmas da igreja, já estaremos nos condenando. Ou seja, a condenação somos nós mesmos que adquirimos, caso a gente negue ou não professe as verdades que a igreja nos ensina. Portanto, a gente continua aqui insistindo, né, que fora da igreja não há salvação. Não adianta. Tem uma frase bem categórica que diz assim: Ex ecclesia nulla salus, em latim, quer dizer, fora da igreja não há salvação. Se a gente quiser salvar, a gente precisa estar dentro da igreja, ser membro da igreja, membro ativo da igreja, e não membro morto. Somos também obrigados a fazer tudo que a igreja nos manda? A resposta é sim, somos obrigados a fazer tudo que a igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Tá? Então, isso Jesus Cristo falou diretamente para os seus apóstolos, né, que são os seus escolhidos, né, e os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, que comandam as suas dioceses, que têm seus sacerdotes como auxiliares. Então, a igreja é essa instituição visível que nos mantém, né, dentro dessa fé, dentro dessa unidade de fé, e que a gente precisa estar... Agora, é importante que a gente precisa entender que existe uma igreja verdadeira, que é a igreja de sempre, porque a gente está vivendo, desde 1965 para cá, um assalto que foi feito na igreja. Né? Houve aí uma usurpação, né, da igreja. Então, o Concílio Vaticano II ele começou a tomar uma série de ações de mudança de tudo, assim, é como se fosse um desmonte da fé, né? Então, hoje se prega coisas assim, às vezes se você não consegue ler
um documento assim e entender de forma muito direta que é uma negação, mas quando você vai ler o contexto ali e vai ver outros documentos, você vai vendo que existe ali uma interpretação um tanto quanto ambígua, então você não sabe se é mesmo, se não é, mas o que se, pelo menos as pessoas que têm mais conhecimento e têm mais profundidade nas análises, percebem que há um direcionamento para que a gente saia daquela ideia principal, né, que a igreja ela é a condutora do homem para se salvar, e não do homem para estar aqui em uma comunhão entre homens somente. Não existe um caminho de salvação que é nos levar para o céu, e não ficar aqui numa coisa de comunhão entre as pessoas, né? Apenas a coisa imanente, que é o que o Concílio Vaticano II tenta impor aí para a gente, né? Mas só que de forma bem sutil, que a gente não percebe. Uma pessoa que não lê, não se aprofunda nas coisas da igreja, não vai perceber isso claramente, né? É uma pena, mas é assim que está sendo. Então, a gente tem a oportunidade em que nós aqui, principalmente ali por ter ali o mosteiro de Nossa Senhora da Fé e do Rosário, que se mantém fiel à, à igreja de sempre, né? É uma graça que a gente tem, né, e que, infelizmente, muitos de nós não têm essa mesma possibilidade. Mas, enfim, essa é a iniquidade, né? Um estado de iniquidade que não sabe por que isso. Pergunta 174. Pode enganar-se a igreja nas coisas que nos propõe para crermos? Resposta é não. Nas coisas que nos propõe para crer, a igreja não pode enganar-se, porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, é sempre assistido pelo Espírito Santo. Né? Então, Jesus, quando ele foi crucificado, ele ascendeu ao céu, ele disse que ia mandar o Espírito Santo. Lembro que tem uma passagem que Jesus diz assim, ó, eu não posso falar tudo para vocês agora porque vocês não vão entender. Mas, quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar, vai relembrar do que eu falei. E é isso que acontece. Então, os apóstolos, enquanto estavam vivos, eles recebiam assim, ensinamento do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu, né, continuou o processo de ensinamento para os apóstolos, e ele ainda vive na igreja, dando para nós também, não só para os apóstolos, mas para todas as pessoas que querem honestamente, né, conhecer, desde que ela procure de forma honesta, procure de forma correta, né? O Espírito Santo vai inspirar. Então é importante que toda vez que, por exemplo, eu não consigo entender certa passagem, você se abre, né? Pede ao Espírito Santo que ilumine, né? Às vezes eu dou essa dica, né, para algumas pessoas que dizem assim, não consigo entender certas coisas, né? O padre está falando, não consigo entender nada. Então, fala assim, ó, faça uma oração bem sincera, né? Se abre para o Espírito Santo, dizendo assim, inspirai-me para que eu escute aquilo que vós quereis que eu entenda, que eu preciso conhecer. Né? Então, quando a pessoa tem esse propósito, né, honesto e firme, o Espírito Santo não desampara, certo? Então, é importante isso, a gente estar sempre atento a essas coisas. Eu não consigo ler, não consigo entender esta passagem aqui da Bíblia. Né? Procure um sacerdote, procure uma pessoa que tenha um pouco mais de conhecimento. O melhor é o sacerdote, o sacerdote católico verdadeiro, ele já tem bastante informação, já tem bastante conhecimento para nos dar o conhecimento que a gente precisa. Pergunta 75 diz, a Igreja Católica é, então, infalível?
sim, a Igreja Católica é infalível. Por isso, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e fazem-se hereges. A gente vê muito católico que não tem muita profundidade, né? Aquele católico meio de light, né? Ele não acredita em certas coisas da igreja. Ah, a igreja não. É como, assim, infelizmente é uma pessoa que não tem muita profundidade e que ela acaba discordando de algumas coisas que a igreja ensina, né? Com certeza, todos nós já ouvimos alguém, um ou outro católico falar sobre isso. Ah, que a igreja, nesse ponto, devia se modernizar. Eu já escutei isso até de um irmão meu, né? Irmão, estou falando irmão mesmo de sangue, né? A igreja tem que se modernizar, não pode ficar nessa coisa antiga, esses dogmas. Mas é uma pessoa que, apesar de católico, não tem conhecimento, né? Não teve assim, uma formação boa para poder saber que a gente tem obediência, devemos obediência à igreja, né? Ela que é a nossa mestra. Pergunta 7.6 diz: a igreja católica pode ser destruída ou perecer? E a resposta é categoricamente não. A igreja pode ser perseguida, mas não pode ser destruída, nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. Então, essa foi uma promessa do nosso Senhor, né? Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão, né? Jesus Cristo prometeu isso. Ela pode ser combatida, pode ser perseguida, os fiéis podem até morrer sendo mártires, mas que ela não seria destruída. Tá? A Jair conta uma história bem interessante hoje na homilia. Até recomendo para quem não ouviu a homilia de hoje, né? Está lá no site do Mosteiro Nossa Senhora da Fé e do Rosário, uma homilia excelente do Padre Jair. Aliás, falar de homilia excelente é até uma repetição de uma verdade, né? A gente chama aqui de pleonasmo, né? Então, ele falou sobre uma história muito interessante que eu nunca tinha ouvido. Um sacerdote francês, na época da Revolução, né? Quem teve na missa hoje lembra, né? E na época da Revolução Francesa, que eles proibiram, né, todos os cultos católicos, um sacerdote ele continuou celebrando a missa. E aí, na hora que ele estava celebrando, chegaram lá os revolucionários, prenderam ele e levaram para a masmorra e tal, e condenaram ele a ser decapitado, né? E ele foi decapitado, né, inclusive com os próprios paramentos. Ele foi preso com os paramentos e foi decapitado também com os paramentos. E aí, quando ele subiu as escadas do cadafalso, aliás, antes disso, ele conta que tinham 9... Eles queriam saber quem eram as pessoas que estavam acompanhando. Eles perguntaram para o sacerdote quem eram as pessoas que estavam presentes na missa. É claro que ele não disse o nome de nenhuma das pessoas, né? Mas aí, quando ele estava na prisão, tinham 9 mulheres que estavam lá presentes, que estavam na missa. E olha que interessante, elas disseram os soldados que elas estavam presentes, elas mesmas disseram, elas estavam presentes. Aí eles pegaram as mulheres e levaram, então vocês vão testemunhar a morte do sacerdote. E aí, quando o sacerdote paramentado, né, estava subindo as escadas do cadafalso, ele começou como se estivesse celebrando a missa. Ele fala a primeira palavra, et intuido adaltare Dei, que é o início são as orações iniciais antes da missa, né? Da antimissa. E ele vai subindo e falando, né? As orações da missa. Um negócio assim realmente impressionante. É uma pessoa que sabia, né? Que ele sabia que podia ser morto e, assim mesmo, ele não renegou a fé. Essa é uma coisa que impressiona para a gente saber que a fé ela é muito mais importante do que a gente está preocupado com o próprio corpo. Ele sabia que ia ser morto, mas só que ele
morrer nessa condição, ele já ia, Celebrando a missa. ele já ia chegar na vida eterna direto, sem passar pelo purgatório. Ele foi um mártir. O mártir, ele não passa pelo purgatório, né? Porque o purgatório dele já é aquele momento. Então ele já foi direto para o céu, né? Interessante essa história. Então, esse padre sabia, ele não tem medo de quem mata o corpo, ele tem medo de quem mata a alma, que é o que nós todos devíamos também ter, né? O medo de quem mata a alma, e não de quem mata o corpo. Pergunta 177 diz: por que a Igreja Católica é tão perseguida? A resposta: a Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador, e porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Então, essa foi uma frase de Jesus Cristo, né? Ele falou assim: se o servo não é mais que seu senhor, então se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. E eles não renegaram, né? Eles continuaram o processo de, de evangelização, né? De batizar as pessoas, né? Então os apóstolos saíram pelo mundo depois que o Espírito Santo desce sobre eles, perdem o medo, né? Ganham a coragem e vão pregar em vários locais do mundo, né? Então, ele deixou isso bem claro, né? E por que é interessante? Ó? Por que ela é perseguida? Porque ela combate o que tem no mundo, né? O que tem no mundo? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, né? Ou seja, o que tem no mundo, ou seja, a carne, ela é contrária ao espírito, tá? Então, combater a carne, combater os vícios, é próprio, né, dos caminhos de santificação. E é nesse sentido que a igreja nos ajuda. Porque, então, a igreja nos exorta a fazer isso? O mundo, é claro, vai ser contra isso. Então, o que a gente vai ver é exatamente isso, é o mundo perseguindo a igreja. Tá? Então, você vê em vários países, por exemplo, a situação está tão complicada que você nem mais tem condição de fazer, nem de ler a própria Sagrada Escritura, que é o caso da China, que é o caso da Coreia do Norte, e tantos outros lugares aí que já estão nessa linha, né? E, claro, não está só aí, não. Tem vários lugares do mundo que isso também está bem evoluído, bem avançado nesse sentido, né? Pergunta 78, há mais alguns deveres dos católicos para com a igreja? A resposta é: todo cristão deve ter para com a igreja um amor limitado, considerar-se feliz e infinitamente honrado por pertencer a ela, e empenhar-se pela glória e aumento dela por todos os meios do seu alcance. Tá? E por que então as pessoas, nós não amamos a igreja como devemos? Porque nós não conhecemos. Nós não conhecemos a igreja como deveríamos conhecer. Quando a gente conhece uma coisa, a gente tem e conhece a verdade sobre ela, e a igreja ela é santa, né? Nosso amor por ela aumenta. Então a gente procura cada vez mais ajudar a igreja, se empenhar por ela, né? Então, o propósito que a gente tem aqui de fazer essa leitura semanal, de comentar sobre isso, né? De refletir um pouco sobre isso, é exatamente para a gente conhecer melhor, conhecer mais profundamente a igreja, né? Os sacramentos, conhecer mais Nosso Senhor, aumentar mais o amor a Ele, a igreja, né? Que é a sua esposa predileta, tá? Vamos passar então para o terceiro parágrafo desse artigo, que é da igreja docente e da igreja discente. Então, veja assim, ó, docente é o quê, né? É quem está ensinando, né? E discente é quem está aprendendo, né? Então, aqui vai ter uma boa perspectiva sobre essa questão de ensino da igreja. Aqui diz um texto do Atos dos Apóstolos, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe:
vai para o sul, pelo caminho que é através do deserto, desce de Jerusalém para Gaza, e Filipe partiu, né? Ora, um etíope, camareiro e tesoureiro, mor, a serviço da rainha de Candace da Etiópia, tinha ido prestar culto em Jerusalém. Voltava, sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te e acompanha aquele carro. Veja aí, né? O Espírito Santo inspirando e falando com o próprio Filipe, né? Filipe acelerou o passo, ouvindo que ele lia o profeta Isaías, perguntou: será que estás entendendo o que lês? Ele respondeu: como é que eu vou entender se ninguém me orienta? Então convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Veja, é a igreja que está aí ajudando um não católico, né, um pagão, que é o caso desse etíope, que procurava a verdade. Ele estava lendo, né, uma passagem do profeta Isaías do Antigo Testamento. E ele diz, a passagem da escritura que ele lia era a seguinte: como uma ovelha levada ao matadouro e como um cordeiro diante de quem o tosquia, ele emudeceu e não abre a boca. Com humilhação foi consumado o seu julgamento. De seus descendentes, quem falará? Pois a sua vida é tirada da terra. De quem que ele está falando aqui? Vocês lembram de quem que ele está falando aqui? O profeta Isaías? Como uma ovelha levada ao matadouro e como um cordeiro diante de quem o tosquia, Jesus. ele emudeceu e não abriu a boca. Você lembra que ele estava, quando ele chega em Caifás, aquela julgamento lá na paixão? Então, o profeta Isaías, há 700 anos atrás, ele já falava sobre a paixão do Senhor. É o proto-evangelho, chamado proto-evangelho. Então, é muito claro que o proto-evangelho está profetizando aquilo que aconteceu com o nosso Senhor. E aqui, quando esse etíope está lendo, ele não entende, obviamente. Então, Filipe vai explicar para ele. Aí Filipe diz, o camareiro perguntou a Filipe, diz-me, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Tá? Filipe pôs-se a falar e, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Seguindo o caminho, encontraram água e o camelo disse, aqui existe água, o que impede de ser batizado? Você vê que ele tinha vontade de ser batizado, tinha a honestidade de querer, né, ser evangelizado, saber da verdade. Mandou para o carro e os dois desceram para a água, Filipe e o camareiro. E Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o camareiro já não viu, mas alegre prosseguiu seu caminho. Quanto a Filipe, foi parar em Azoto, de passagem, anunciava a boa nova em todas as cidades, até chegar a Cesareia. Interessante, né? Esse Filipe ele foi arrebatado, assim, ele foi retirado daquele local e foi para um outro lugar chamado Azoto. Essa é uma das passagens interessantes que fala de arrebatamento, como acontece lá com o profeta Elias, né? Aconteceu também com Filipe. Então, isso está no Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, 26 a 40, que conta aqui, após a morte do Nosso Senhor, né, o que aconteceu com os apóstolos, né? Quais foram os atos seguintes, quais foram os fatos que aconteceram. Pergunta 79. Há alguma distinção entre os membros que compõem a igreja? Isso é importante, gente. Entre os membros que compõem a igreja, há distinção muito importante, porque há uns que mandam, outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. Por que estou dizendo que é importante? Porque existe hoje na igreja moderna, esse modernismo, essa igreja chamada Igreja Conciliar. O que é a Igreja Conciliar? É essa igreja que estão transformando, né, estão mudando as coisas desde o Concílio Vaticano II para cá. Eles dizem que a igreja é uma igreja que os fiéis, né, existe um tal do ministério dos fiéis. É muito importante, tem que ter muito cuidado com isso. Existem alguns movimentos, como, por exemplo, o Opus Dei,
né, que é o tal do José Maria Escrivá, que foi santificado, ele tem uma tendência de buscar que os fiéis participem mais da direção da igreja. Isso não existe. A igreja, ela tem uma hierarquia. Tem o Papa, tem os bispos, tem os sacerdotes. Nós devemos obediência a eles, tá? Agora, é claro que a obediência, estamos falando, obviamente, se os sacerdotes, os bispos e o Papa estivessem obedecendo à igreja, obedecendo o que sempre foi da tradição, que sempre foi ensinado pela igreja. Se houver uma alteração disso, é claro que isso não pode ser obedecido, né? Claro que a obediência existe, mas se entre você obedecer a um homem e obedecer a Deus, é claro que você tem que obedecer a Deus. Então, se Jesus Cristo falou, né, aqui um exemplo claríssimo, né, bem evidente, bem notável. Se ele falou que um homem deixa seu pai e sua mãe, se une a uma mulher, e os dois vão contrair matrimônio e vão ser uma só carne. E essa carne não pode ser mais dividida. Ela vai se manter todo o tempo. Ora, se houver uma divisão aí, não está sendo obedecido à igreja. Não está se obedecendo a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, existem sacerdotes, existem cardeais, existem bispos até que dizem que pode ter, sim, outro, outra vida matrimonial. Isso não existe, né? Infelizmente, eles têm uma parte aí que prega isso, até vive isso, né? É o mistério da iniquidade da igreja, né? Nós não sabemos por que Deus permite isso, mas precisamos ser fiéis, obviamente, mas aquilo que a igreja sempre pregou. Então, existe sim hierarquia. A igreja, ela tem hierarquia, ela é como se fosse uma monarquia. Então, você tem lá o comandante geral, né, o chefe, que é o vigário de Cristo, o Papa, né, o bispo de Roma, e tem os seus ajudantes, que são os bispos, né, assim, que está recebendo ali a orientação do bispo de Roma, e tem os sacerdotes, que são auxiliares dos bispos. Tá? Pergunta 180. Como se chama a parte da igreja que ensina? Resposta. A parte da igreja que ensina chama-se docente ou ensinante. Semelhante aqui como a gente sabe como é que funciona nas escolas, né? Tá? Então, eu, por exemplo, eu sou um docente lá do Senai Cimatec. Tá? Pergunta 181. E a parte da igreja que é ensinada, como se chama? A parte da igreja que é ensinada chama-se discente. 182. Quem estabeleceu essa distinção na igreja? Resposta: essa distinção na igreja estabeleceu o próprio Jesus Cristo. Tá? 183. A igreja docente e a igreja discente são, pois, duas igrejas distintas? Resposta: a igreja docente e a igreja discente são duas partes distintas de uma só e mesma igreja. Como no corpo humano, a cabeça é distinta dos outros membros, e não obstante, formam com eles um corpo só. A igreja é um só corpo, né? Nasceu a cabeça e os demais são os membros. A igreja militante, né? Aqui está falando mais da igreja militante, porque quem está ensinando e quem está aprendendo está no mundo, né? Porque quem está na igreja padecente já está vivendo seu purgatório, está se purificando para chegar até o Senhor, até o Rei dos Céus, e quem já está no céu está vivendo a sua visão beatífica, né? Já está vivendo Deus face a face, tá? Já está gozando da glória de Deus. Aqui, ele está falando é sobre a igreja, ou seja, somos nós aqui, é nós na fita, né? Então, nós somos os discentes, né? E existem os membros da igreja que são docentes, e aí são os sacerdotes, são os bispos, tá? 184. De que pessoa se compõe a igreja docente? Então, a resposta: a igreja docente compõe de todos os bispos,
quer se encontrem dispersos, quer se encontrem reunidos em concílio, unidos à sua cabeça, o romano pontífice, né? Que eu acabei de falar agora, né? E a igreja discente, de que pessoas é composta? Pergunta 185. A igreja discente é composta de todos os fiéis, ou seja, somos nós, né? Tá? Pergunta 186. Quais são as pessoas que têm na igreja a autoridade de ensinar? Os que têm na igreja o poder de ensinar são o Papa e os bispos. E, sob dependência destes, os outros ministros sagrados, né? São os sacerdotes, os diáconos, né? 187, pergunta 187. Somos obrigados a ouvir a igreja docente? Resposta: sim, sem dúvida. Somos todos obrigados a ouvir a igreja docente, sob pena de condenação eterna, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja, na pessoa dos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. Então está muito claro, né? O próprio nosso Senhor falou isso. Quem vos ouve, né, quem ouve os apóstolos, e por consequência os sacerdotes, ou melhor, os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, né? Quem ouve os bispos, ouve nosso Senhor. Né? Se não ouvir, está desprezando nosso Senhor. Vou falar uma coisa aí. Bispo, sacerdotes, diáconos. Na igreja antiga, eu nunca ouvi um diácono. Existe? Existe. O diácono ele é uma Colaborador. ele é uma atividade, ou melhor, ele é uma função pré-sacerdote. Então, ele está se preparando para ser sacerdote. E ele pode ser... Não, o diácono não, ele não pode ser casado. Na igreja nova, não. Ele é um casado que... Não esquece a igreja nova. Mas não celebra a missa, mas ele faz orações e tudo mais. Esquece a igreja nova. Mas existe na igreja antiga? Nunca ouvi falar. O diácono, ele é na igreja nova. Isso, na nova? Ou na igreja antiga. Sim, então, na nova eu já vi muitas vezes. É isso, mas o diácono, ele é uma pessoa que está se preparando para ser sacerdote. Ele não para em ser diácono. Entendi. Ele está se preparando. O próximo passo dele é ser sacerdote. Tá. Mas não sabe o que a gente entendia do... Não, esquece. A igreja moderna tem que esquecer. Esquece dela. Tá? Ele é um auxiliar direto do sacerdote. Tá? Entendi, já entendi. Sapacheco está levantando a mão aqui. Diga, Sapacheco. Não, minha dúvida é a seguinte: o diácono pode ou não pode ser casado? Não. Veja só, nós estamos falando da igreja católica tradicional. O que tem na igreja moderna, nós não devemos... eu não quero nem entrar nesse mérito, porque ela, na verdade, é uma falsa igreja. Tá? Então, tudo que você tem na igreja nova, que hoje tem... Eu acho que os diáconos na igreja nova se casam, estão lá no altar, estão fazendo tudo que faz um sacerdote faz. Tá? Ele chega até ter um culto chamado de celebração da palavra, e isso não existe. Não existe negócio de celebração da palavra. E criaram essa história toda, criaram essas maluquices. Né? E qual é o objetivo disso? Diminuir a fé das pessoas. Que a igreja de sempre, o diácono, ele existe, só que ele está se preparando, preparando para ser sacerdote. Então, normalmente, ele vai ser um sacerdote. Tá? E o sacerdote, ele não se casa, óbvio. Certo? Eu muito sério. Os diáconos que eu já vi, todos são casados. Inclusive, me convidaram para ser diácono. Eu não quis, dois anos de curso, sei o quê, não quis, não me voluntariei. Claro. Pô, então fica no inferno, porque se ele não pode ser casado, o diácono é casado, pô. Se é um papo para ser sacerdote, um abraço. Então, veja o que acontece, né? Nós estamos falando de uma revolução que aconteceu na igreja. É isso que eu estou sempre falando aqui, quando a gente está aqui falando, eu sempre tenho a oportunidade, eu tenho que dizer o seguinte: o que aconteceu de 65 para cá foi uma grande revolução na igreja. Para quê? Para destruir a fé, para poder as pessoas terem comunhão com os protestantes, com os hereges, entendeu? Então, aí criam um monte de coisas que não é
da tradição, não é do que a igreja sempre fez. Os diáconos antigos não tinha negócio de casar, não tinha nada disso. Mas, Oi? Carlinhos, e o Papa? O que é que tem? Qual é a posição dele diante O dessas... Sim, Os papas de 1960 para cá, todos eles estão aceitando isso. Aí aceitam uma modernização da igreja. sim, Tá? Esse é o problema. Que a gente não... a gente, como tradição, a gente não costuma assim, aceitar o Papa, mas não tudo que ele faz, tudo que ele diz. Porque muitas coisas que eles dizem, que eles fazem, estão contrários à fé católica tradicional. Por exemplo, recentemente o Papa disse que, ou autorizou alguém dizer que a Nossa Senhora não é medianeira, Nossa Senhora não é sim. corredentora. Isso sempre foi Isso. fé da igreja. Isso sempre foi fé da igreja. Sempre. Os santos falam sobre isso. Nós falamos isso outro dia aqui, né? Sim, sim. Que Nossa Senhora, vários santos falaram sobre isso, vários escritores, teólogos, católicos, sempre falaram na corredenção Nossa Senhora, né, na mediação Nossa Senhora, sempre foi assim. Então, de uns dias para cá, não é mais? O Papa disse isso. pode. Eu vou aceitar isso? Eu, como católico, a gente que sempre seguiu a igreja de sempre, que não muda e que não pode mudar, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E daqui para frente, a mãe dele não é mais corredentora? É. É um absurdo. Completo absurdo. Então, ele tem que filtrar essas coisas. Então, por que nós não devemos ir à missa de hoje, a missa moderna hoje? Porque ela destrói a fé. Ela, de certa forma, ela muda muita coisa. Se a gente fizer uma comparação do que é a missa de sempre com a missa de hoje, essa missa moderna, a gente vai ver muita coisa diferente. Muita coisa. A gente até pode, um dia desse, fazer uma nova comparação, fazer uma nova reunião para discutir sobre essas questões da diferença entre a missa de sempre e a missa nova. Acho até que vale a pena fazer um dia sobre isso. A gente vê Eu acho. o quanto que ela é distante. A missa e a Bíblia também, né? Porque você, no ano passado, você falou sobre a Bíblia, que essa Bíblia não presta. Pô, eu não sei olhar para uma Bíblia e dizer se ela presta ou não presta. Eu tenho uma Bíblia que eu ganhei na academia quando eu fiz minha crisma, foi em 1991. Sim. Eu fiz minha crisma. E eu tenho aquela Bíblia de Maria, aquela que veio com zíper e tal. E é ela que eu estou aqui agora, nesse momento, né? Certo. Mas eu olhar para uma Bíblia e dizer que a Bíblia não pode ser utilizada, eu não sei dizer. Não sei por que não pode. Tá. Desculpe, o mesmo acontece com a missa. Para a gente que não tem conhecimento, é a mesma coisa. A gente vai para uma missa, mas claro que hoje eu já posso até ter um olhar mais crítico. Mas mesmo assim. Tá, então eu acho interessante que a gente volte então um dia para conversar sobre essas diferenças que existem entre a missa de sempre e a missa chamada missa nova, chamada Novos Ordos, né? E a missa de sempre. Naquela vez que você tratou sobre a missa, sobre os 3 degraus para chegar no altar, sim. E ali acho que foi muito preciso o que você falou ali, muito bacana, assim, muito completo, sim. Né? Mas a missa, por exemplo, na homilia, eu me policio muito, eu filtro muito o que o padre fala. Sim, né? sim. Pô, eu acredito na transubstanciação. Por Cristo, em Cristo, eu acredito que Jesus Cristo está naquele momento ali. Hoje eu me emocionei na missa só em ver aquilo ali, eu cheguei a chorar. Sim. Poxa, isso não tem valor? Então eu fico sempre, minha cabeça sempre em conflito com relação a isso. Será que essa hóstia não está sendo consagrada? Sim. Esse é o problema de sério, Cláudio, porque é o seguinte, existem 4 condições para que a missa ela tenha realmente a validade. Isso que é uma coisa que sempre o padre Jair e lá na igreja do Mosteiro, eles de vez em quando comentam sobre isso. Então,
quais são esses 4 elementos? Primeiro, que o sacerdote seja ordenado. Segundo, que ele fale aquelas orações que Nosso Senhor falou lá na E ele ceia. acredita. Terceiro, que ele use o pão e o vinho, tá? E quarto, que ele tenha a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez. Esse aqui é o grande problema. Como que a gente vai saber a intenção desse sacerdote? Nós não temos como saber. Assim, de forma clara, né? Eu já vi de forma bem clara que não foi a intenção numa missa que eu lembro que eu participei, assisti uma vez na Nossa Senhora da Luz, onde o sacerdote falava claramente que ali era uma ceia. Quando ele falou isso, para mim, Rita, naquela época eu não sabia, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, para mim, era missa. Mas hoje eu sei que ali não foi uma missa, porque o sacerdote ele não teve a intenção de que aquela celebração era o sacrifício do Senhor, que a missa é isso. Então, quando ele me diz que a missa era uma ceia, ele para mim, invalidou, ou seja, aquela missa não é uma missa válida. Está claro para mim. Porque uma das coisas um dos elementos importantes para que a missa seja missa é que ele tem a intenção de que ali é um sacrifício. Entendeu? Então, quando a gente não sabe dessas coisas, quando nós não sabemos essas coisas, a gente é como se fosse um peixe que está dentro do aquário, não está vendo o que acontece fora do aquário. A gente fica um peixe. Uma experiência lá no ZNORBC, eu estava de ministro, naquele dia surgiu assim uma revolta, sei lá, uma indignação com o padre, porque o padre, ele não tomou, na hora que ele terminou a comunhão, ele passou para que eu fizesse a limpeza, vamos dizer assim, né? Secar ali o cálice e tal, tomar os fragmentos da hóstia, né? Com o vinho, porque ele disse que não podia tomar, porque ele estava tomando remédio e podia tomar álcool. Falei, peraí, pô, como que o padre me diz uma coisa dessa, né? Então ele não acredita na substanciação? Então, para mim, aquilo ali não. Não sei se eu comentei isso aqui alguma vez, sobre essa. Você comentou isso, eu lembro, meu primo. Eu lembro. Hã? Eu lembro que você comentou sobre isso. Acho que eu falei aqui. Falou. Deu assim, como é que o cara me fala uma coisa dessa, cara? Ainda bem que a assistência não ouviu, né? Só eu que eu vi ali com ele, ali, que não podia tomar álcool. Falei, pô. Cláudio, porque é o seguinte, isso não acontece somente onde você participou, né? Onde você esteve lá. Né? Isso acontece em muitos lugares. Então tem gente, tem bispo, tem sacerdote, tem cardeal até, que celebra com suco de uva, tá? Acredite, é verdade. Suco de uva, como é que é? Teve um lugar que eu vi, foi acho que no Rio Grande do Sul, que celebrou com churrasco e chimarrão, tá? Teve um lugar no Ceará que celebrava com mel e rapadura. Você entendeu o que é? Olha a loucura que está acontecendo. Isso é missa? Óbvio que não é missa. Óbvio que não é isso. Isso tudo é decorrente de quê? Do Concílio Vaticano II. Entendeu? Dá chance, dá liberdade para as pessoas fazerem isso, para os sacerdotes fazerem isso, para os bispos fazerem isso. É isso que eu estou falando. Então, a gente precisa ter muita consciência, procurar... Então, assim, quer ver uma coisa? O crisma, o sacramento do crisma, a maioria deles hoje que a gente vê na igreja moderna, ele está sob suspeita. Por que eu estou dizendo isso? Porque o óleo que é usado para fazer a unção, né, lá do crisma, é azeite da oliveira. E o que esse pessoal está usando? Não é, na maioria das vezes, não é o azeite de oliveira. É um óleo qualquer. Tem que ser, exatamente, tem que ser com azeite. Aqui no Pará, a gente faz com azeite, os alunos aqui que a gente faz no colégio. Pois é, mas... Eu estava falando que não era, mas é o azeite, né? Boa parte das igrejas, eu posso afirmar com certeza, que não usa.
É por isso que eu e Cecília, nós fizemos sob condição, né, de caso não tenha sido válido quando a gente fez a crisma aqui na Nossa Senhora da Luz, né, a gente fez lá na igreja do Padre Jair. Isso tem uns 2 anos, eu acho, 2, 3 anos, mais ou menos. A gente fez, assim como Cristina também fez, né, Cristina? Por quê? Porque nós não temos certeza, tem suspeita de que não foi usada a matéria válida. É isso que acontece com a igreja moderna, dessa igreja conciliar, né? Pós-conciliar. Infelizmente. Então, a gente Agora, tem... Oi? desculpe, é que eu estou aqui pensando. E os fiéis que não têm esse conhecimento, Sim. que estão ali acreditando que é exatamente aquilo e não é, como é que ficam? Não estão aproveitando a graça, né? Porque não tem crisma ali. Se não tiver o azeite de oliva, não é crisma. Ele não foi Mas, crisma. nesse caso, que eles não têm conhecimento, não sabem. Sim, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a graça do sacramento não está Não acontecendo. aconteceu, sim. Não que ele vá se não que ele não vá se salvar. Quer dizer que É isso que eu estou... Não é isso, porque quer dizer o que acontece com o crisma, né? A crisma, ela é uma fortaleza que lhe dá, né? É uma virtude da fortaleza que chega, né? Com o sacramento para que você consiga crescer mais na fé, na esperança e caridade, consiga evoluir na sua ascese, na sua, sua santificação. É isso que faz a crisma, uma confirmação da fé. Entendeu? Mas, por exemplo, se você não usar a água para o batismo, a pessoa não foi batizada. Entendeu? Eu quero pegar a areia, por exemplo, e dizer, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi batizado. Entendeu? Tem que ter a matéria. Assim como a missa, tem que ter a matéria. Qual a matéria do pão? É o trigo, é a hóstia. Qual Sim, a matéria do sangue? É o vinho. Então você não vai transformar o mel, o chimarrão, o suco de uva, nada, não vai funcionar. Não, ali não vai acontecer transubstanciação. Não vai. Tem que ter a matéria. Um dos 4 elementos é ter a matéria. Tá certo? Então, por isso que muitas vezes a gente não sabe se o sacerdote está fazendo aquilo que a igreja. Até porque o que os sacerdotes, na maioria dos seminários, aprendem? Eles não aprendem essas coisas que sempre foram, porque eles são contra a tradição. Estão sendo ensinados de forma errada, infelizmente. Tá? Infelizmente é assim que está hoje. Então, é importante que a gente conheça mais, né? Tenha o conhecimento, participe. Se vocês não pode participar, né, da igreja lá como discente, a igreja ela faz a catequese lá. Depois da missa tem a catequese, para as pessoas poderem ser crismadas, né? Então, quem não puder, pode fazer uma leitura, pode fazer um estudo, pode pegar os vídeos do próprio mosteiro, estudar, e depois fazer aconteceu isso com Cristina, por exemplo. Ela pegou, o padre chegou e disse, ó, você estuda o catecismo, depois eu vou fazer com você uns questionamentos para ver se você aprendeu de fato o que é as verdades da fé. E assim foi feito, tá? E assim foi feito. com a gente também. Com a gente também, a gente já tinha uma vida de igreja, né? Já tinha uma certa caminhada ali, e a gente já tinha um certo conhecimento, então a gente fez a mesma coisa, a gente foi, estudou, né? Fez a nossa preparação, o sacerdote nos fez uma verificação, né? Uma averiguação para ver se a gente realmente tinha a condição de ser crismado. Tá? Então, sugiro para quem ainda não fez, como César, como Cláudio, você mesmo, Rita, Cristina, Oliveira, sim, eu, com certeza.
Faça isso Eu aí. estava aqui pensando em pai e mãe, meu Deus. Pois é, procure. Que foram. Mas eles fizeram antigamente. Não foi novo, não foi coisa da igreja, não. Eles fizeram no passado, na época que manhã fez. Ainda era uma missa mais Mas eu estava antiga. pensando nos anos que eles ficaram dentro da igreja, Uhum. sem ter o conhecimento, né, que deveria. Mas Deus sabe, né? Eu acho que também, assim, A aquela gente não tem questão, culpa. é difícil a gente dizer assim, não é que não tem salvação, porque a salvação depende muito também da honestidade da pessoa, né? Se ela realmente quer, né, ela procura de forma e não tem a condição de chegar, né, e conseguir, né, estar presente numa missa verdadeira. Deus sabe também, Deus tem essa misericórdia. Claro que não há culpa vencível no caso aí, né? Sim, Imagina as pessoas que estão tão longe de uma missa de sempre. Só exemplo aqui de Cristina, por exemplo, e Elisberto, né? Eles estão tão distantes dessa missa. Uma vez por mês acontece uma missa lá, numa missão que o padre faz. Então, eles têm essa graça, né, de conseguir pelo menos uma vez por mês. sim. Mas não deixa de fazer a sua santificação no domingo, né? Está lá todo domingo fazendo sua santificação, fazendo sua. Assim, santificar o domingo é o que Deus pede para a gente. Se você puder a missa, ótimo. Se você não puder, você pode santificar o domingo. Você não está pecando se você fizer isso, né? Mas é óbvio que o melhor é a gente estar presente na missa, estar recebendo a Eucaristia, né, que é o sacramento principal, né? Que a gente tem. Então, é isso, né? A gente tem essa situação aí que é meio complicada aí, né? Então, a gente estava em qual pergunta aqui? Vamos lá, pergunta 189. Não, 188. Além da autoridade de ensinar, tem a igreja mais algum poder? Sim, além da autoridade de ensinar, a igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas, de fazer leis e de exigir a sua observância. Então, veja, fora da igreja não tem salvação. Onde que a gente vai encontrar os sacramentos? Na igreja. Tá? Quando Jesus Cristo ele vai para o céu, ele deixou aqui na terra a igreja para conduzir as coisas. Ele deixou os sacramentos. Então, nós temos 7 sacramentos. O que é o sacramento? A gente, na sequência do catecismo, a gente vai ver que ele vai falar sobre os sacramentos, né? Os 7 sacramentos. O que é o sacramento? O sacramento é a ação de Deus, a ação de Nosso Senhor, diretamente, né? No batismo, na Eucaristia principalmente, na penitência. Então, tudo isso aí são graças santificantes. Onde que a gente encontra o sacramento, gente? Na igreja. Eu não consigo sacramento dentro de casa. Não tem como. A igreja que recebeu do Nosso Senhor. Nosso Senhor, quando deixou o Pedro como condutor, né, da igreja, apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta os cordeiros, certo? E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Papa, né, e obviamente seus auxiliares, é quem vão conduzir esse processo, conduzir as ovelhas. Aí você sabe por que eu dou o nome de ovelha? Os fiéis têm o nome de ovelha? Sempre faz referência a isso na Sagrada Escritura. Nosso Senhor falava isso, né? Meu redil, né? Minhas ovelhas, né? Sempre fala isso. Comparava ele, o bom pastor, né? E nós, as ovelhas. Você sabe por que comparava com a igreja, com a ovelha? Sabe? A ovelha obediente, né? Exatamente. A obediência da ovelha. Que a ovelha, ela não enxerga bem, mas ela ouve bem. Lembra que a fé vem pela audição, né? Lembra disso? Que
Sim. São Paulo fala assim? A fé vem pela audição. Então, a ovelha, quando ela escuta o pastor verdadeiro, ela segue o pastor. Quando ela escuta o mercenário lá, ou outro qualquer, ela não vai atrás dele. A ovelha, nós somos como a ovelha por causa disso. Porque a nossa fé vem pelo ouvido. Então, a gente precisa escutar a palavra de Deus. Então, nosso Senhor compara com um bom pastor por isso, porque ele é o condutor das ovelhas. Então, ele é o condutor dos fiéis. E quem que ele deixou aqui na terra para fazer esse trabalho aqui, né? Deixou os apóstolos, deixou os bispos, deixou os sacerdotes. Eles que têm esse poder, têm essa autoridade. Não são os fiéis. Então, aqui vai mais uma vez. Esquece o negócio. Não existe ministro de Eucaristia. Não existe ministro da palavra. Não existe nada. Isso é tudo invenção, loucura da Concílio Vaticano II. Isso é tudo revolução dentro da igreja. Certo? Não existe ministro de palavra. Não existe. Não tem negócio de. Como é que chama? Tem uma pessoa que fica lá conduzindo, sei lá como é que chama o nome, né? O leitor, ministro de Eucaristia, tem lá alguém que preside. É o presidente da celebração. Isso não existe, gente. Isso é loucura criada pela igreja moderna, pela igreja conciliar. Os protestantes. Isso é coisa de protestante. Isso aí foi feito para chamar os protestantes para entrar na igreja. Mas como é que você vai diminuir a sua fé, perder a sua fé, né? Ali não vai ser mais sacrifício, por causa dos hereges? Não existe, é uma loucura isso daí. Tá? Vamos lá. Pergunta 189. Virá do povo o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica? Olha aqui, exatamente o que eu estava falando. Ó. O poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo. Tá? E seria heresia dizê-lo. Vem unicamente de Deus. Certo? Ou seja, vem de Deus e de seus ministros, ou seja, seus bispos, né, sacerdotes, eles é que vão. Eles têm o poder de celebrar a missa, sacramentos, certo? A quem compete o exercício destes poderes? O exercício destes poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa, aos bispos e a eles subordinados, sejam os sacerdotes, os diáconos, né? Então, essa coisa da igreja moderna, isso é uma loucura total, né? São 21 e 8. Vamos continuar aqui, né? Quarto parágrafo diz assim: do Papa e dos bispos. Então, aí tem um texto do Mateus, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, diz assim: ó, chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então ele perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E em resposta Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Ó, a minha igreja. E as portas do inferno nunca te levarão vantagem sobre ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E deu ordem aos discípulos de não falarem para ninguém que ele era o Cristo. Interessante, ó. Deu ordem aos discípulos de não falarem para ninguém que ele era o Cristo. Não era o momento ainda. Então, essa passagem aqui, ela deixa muito claro que Nosso Senhor, ele estabelece na figura de Pedro, né? E veja que Pedro, o nome de Pedro não era Pedro. O nome de Pedro era Simão. Simão, filho de Jonas.
na Bíblia, toda vez que você muda o nome de uma pessoa, né, você dá a ela uma missão. Certo? Qual foi a missão, então, de Pedro? Tudo que... como se diz? Sacramento da penitência. Você vai ser... Né, confissão. é sobre você que eu vou construir a minha igreja. Tá? É tudo que ligar na terra ser ligado no céu, tudo que ligar na terra ser desligado no céu. Então, passou a ser chamado Pedro. Pedro, que quer dizer pedra. Kéfas, né, em grego. Então, olha, sabe quando que aconteceu isso daqui? O que aconteceu antes dessa passagem? Jesus, ele está num local, né, e ele está pregando, aí os apóstolos saem de barco e ele vai depois, só que ele vai caminhando sobre as águas, né? E aí tem aquela passagem onde ele está caminhando sobre as águas, aí Pedro, aí eles ficam com medo, parece que é um fantasma, isso aqui, ele disse que não, ele era Jesus, era ele. E também, logo em seguida acontece, aliás, antes disso acontece o milagre da multiplicação dos pães. Tá? Então ele multiplica os pães. Quem que faz isso? Quem consegue, quem tem poder de multiplicar a matéria? Deus. Quem tem o poder de dominar a natureza? Deus. Aí depois diz aí que ele mostra aos apóstolos esses poderes que ele tem, que nós tem, ele vai perguntar para os apóstolos, seus discípulos, quem que diz que é o Filho do Homem? O Filho do Homem quer dizer ele, né? Jesus. Aí eles respondem, não, um diz que é Líder, outro diz que é Jeremias, outro diz que é João, tal. Ele diz, e vocês, o que vocês dizem? Porque eles acompanharam, eles viram nosso Senhor fazer os milagres. Aí Pedro toma a palavra, Pedro, né, que vai e toma a palavra. Pedro vai e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus reconhece neles assim, isso daí não foi a carne, não foi teu conhecimento que chegou a esse ponto, foi Deus Pai que incutiu em você, que implantou em você a fé. Certo? Para ele dizer isso. Então, aí Deus mostra, Deus escolhe essa pessoa, né, para ele ser o condutor. E ele era uma pessoa que era assim fraco, era, sabe, intempestivo, não era uma pessoa sábia nem nada. Então, Deus escolhe aquelas pessoas mais simples, mais humildes, porque Deus gosta ele resiste ao soberbo, ele fortalece o humilde. Veja que todos os personagens bíblicos, né, que acontecem aí, que revelam, que a Bíblia revela, são pessoas humildes, né? Nossa Senhora, quando escolheu lá aquelas pessoas para aparecer para elas, os pastorinhos, eram pessoas da roça, lá do pastorinhos, que não sabiam nada de nada, não tinha nenhuma riqueza em nada. Né? Então é assim que Deus faz. Ele pega as pessoas humildes para mostrar a elas a partir do que elas são pessoas que não têm soberba, não têm arrogância, porque tudo isso é contrário a Deus, né? Tudo isso é contrário ao Evangelho. E aí ele pergunta, quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de São Pedro, na sede de Roma. Então, veja, o Papa é o bispo de Roma, só que ele é o bispo de Roma, como é a sede principal, né, da igreja. Foi lá que a Igreja Católica ela colocou a sede, né, da Igreja Universal, né? É o vigário de Cristo na terra e o chefe visível da igreja. Então, a igreja ela tem um corpo visível, ela tem um corpo invisível também, mas tem um corpo visível que nós aqui temos dificuldade de enxergar o que é invisível, claro. Né? A gente, por ser uma pessoa, um ser humano, a gente tem mais sensibilidade com aquilo que a gente pode ver, pegar, escutar. Então, Deus deixa o Papa como o chefe visível, o vigário de Cristo. Pergunta 92. Por que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro? A resposta, o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma
e de chefe da igreja, e porque, por disposição divina, estabeleceu em Roma a sua sede, e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. Interessante que naquela época, né, logo no começo, todos os papas que foram, ou melhor, todos os bispos eleitos para bispo de Roma, todos eles foram martirizados ali, né, logo no começo. Então, o pessoal já sabia, quando ele era eleito bispo de Roma, ele já sabia que ia ser morto. Então, aconteceu com Pedro, com, né, vários os seus sucessores ali, né? Tá? Logo no começo foi assim. Tá? Porque o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo, o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo, porque ele o representa na terra e faz suas vezes no governo da igreja. Então, nós devemos sempre reconhecer o bispo de Roma como papa. Então, nós reconhecemos a igreja, mesmo no movimento da resistência católica, reconhece que o Papa Francisco foi eleito, que o Papa Leão XIV é o Papa, porque se não for assim, deixa de ter comunhão com a igreja. Então, o movimento da resistência católica, ele não é sede vacantista. Fora da igreja. Não é sede vacantista. Ele reconhece. Se você entra na igreja lá, você vai ver a figura, o retrato do Papa Leão XIV lá na parede. Logo, quem entra lá em cima da pia, onde tem a água benta, à esquerda, você tem lá a figura do Leão XIV, do Papa Leão XIV. E às vezes tem aqui algumas pessoas, infelizmente, que dizem que lá é sede vacantista, ou seja, está mentindo. É sede vacantista. Que não reconhece Não o Papa reconhece como o Papa Papa. como Papa. Pergunta 93, por que o Romano Pontífice é vigário? Já falei. 194, por que o Romano Pontífice é o chefe visível da igreja? A resposta é, o Romano Pontífice é o chefe visível da igreja porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo, que é a cabeça invisível da igreja. Então, o Papa eleito hoje é sucessor de Pedro, que Jesus Cristo instituiu lá naquele dia, né, onde ele faz aquela pergunta para os seus discípulos, né, em que Pedro recebeu a fé infusa por Nosso Senhor, né, por Deus Pai. Qual é, pois, a dignidade do Papa? Pergunta 195. A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da Terra e dá-lhe um poder supremo imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Do passado já foi bem melhor, né? Até o século XIII, XIV ali, era muito mais, o poder da igreja era muito grande, né? Os reis, eles eram coroados pelo Papa, existia realmente o mundo era mais cristão, né? Mas, infelizmente, aí, a partir do século XIII, XIV, ali já começou a cair, a decair, e hoje está uma situação cada vez mais degradante. Hoje não tem mais, né, o combate na igreja é cada vez pior, cada vez maior, né? Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? Olha, isso que é importante também, ó. O Papa é infalível. O Papa não pode errar, quer dizer, ele é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Então, ele é infalível se ele errar nessas questões da fé e dos costumes da igreja, ele passa a ser excomungado. Ele deixa de ser católico. É por isso que você não tem uma declaração assim evidente do Papa hoje sobre certas questões, né? Por exemplo, tem aí alguns movimentos de que querem ordenar mulheres, né? Querem botar sacerdotisas. Tem vários movimentos aí sendo ideias, né, na igreja moderna, na igreja conciliar, né? Só que ele não faz isso de uma forma contundente ali, porque senão vai ser uma debandada geral de muita gente.
porque ele não vai aceitar. Muitos fiéis não vão aceitar. Então, eles fazem de forma sutil, ele vai tirando uma coisa ali, devagarzinho, coisa ali, outra aqui, né? Vai incutindo na cabeça das pessoas um pequeno movimento bem sutil para que as pessoas não percebam, tá? E a gente precisa estar atento a essas coisas. Porque, inclusive, até dentro da igreja está tendo aquele movimento de casais de segunda união. Tem. Eu vi na Nossa Senhora da Luz, tinha já um movimento para isso. Tem. Então, isso dentro da igreja não pode existir. Pois é. Na igreja moderna tem isso. Tem gente tem sacerdote que defende dar a comunhão para essas pessoas, tá? Isso. O Papa escreveu, até tem um documento que o Papa escreveu aí, o Papa Francisco, né? Ele escreveu um documento chamado Amor Letícia, é uma encíclica. Nessa encíclica tinha lá uma afirmação, eu não lembro exatamente qual foi o parágrafo, mas em que deixava assim de forma ambígua, em que as pessoas deviam ter o seu, como assim, elas pudessem discernir por si próprias se elas podiam ou não receber a comunhão, não estando em condição de graça. Elas tinham que dizer isso? Um absurdo. Quer dizer, como é que eu tenho, eu posso errar, né? Se eu não tiver uma verdade assim contundente, dizendo, você não pode fazer isso porque você está nesse estado. Mas não eu vou dizer por mim mesmo que eu tenho não condição de receber a comunhão? Aí, alguns sacerdotes, interpretando dessa forma, começaram a dar comunhão para essas pessoas. Então, você vê casais de homossexuais, você vê pessoas de segunda união convivendo como marido e mulher, recebendo comunhão, ou seja, isso é um sacrilégio. Aí teve uma carta de quatro cardeais, né? Inclusive, acho que 3 deles já morreram, acho que tem um que ainda está vivo. Eles faziam 5 perguntas bem básicas, muito básicas, assim, perguntando sim ou não, só para o Papa afirmar se era a interpretação correta ou não. Eles perguntavam assim, pode fazer isso, pessoas que estão assim, assensado? Sim ou não? Você acredita que até hoje o Papa não respondeu isso? Papa Francisco, né? Papa Francisco. E aí, teve lá um defensor do Papa, não lembro qual foi o nome dele, que disse que aqueles cardeais estavam fazendo confusão na igreja. Tá? Veja como é que está a situação da igreja hoje. Os cardeais queriam que tivesse uma definição mais clara, porque a linguagem era uma forma ambígua. É o que acontece que eu te falei, os documentos do Concílio Vaticano II, eles têm linguagem ambígua, ou seja, você não tem certeza de que aquilo que está falando é assim ou não é assim. Mas não sei, pode ser, tá? Então, tem que ter uma interpretação mais clara, assim, de algumas pessoas que têm mais conhecimento, se aprofundam mais nessa questão para poder chegar e trazer para a gente, isso aqui está esquisito, porque a igreja nunca pregou isso, nunca falou, nunca ensinou dessa forma. Então, tem que tomar muito cuidado, certo? Muito cuidado mesmo. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre as dignidades da Terra e dá-lhe um poder supremo imediato, já falando, né? Qual é o motivo porque o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. É aquilo que ele falou lá, né, diretamente. O Espírito Santo é quem vai conduzir a igreja, né, que vai conduzir, que vai ensinar, né, os apóstolos, ou seja, os bispos. Pergunta 190, quando é que o Papa é infalível? O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. Então, em matéria de fé, ele não pode errar, porque se ele errar, ele deixa de ser católico. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nessa incredulidade, já não seria mais católico, mas um herege. Tá? Mas a infalibilidade, ela tem uma questão, né? Tem que ser relativo à moral, né? À verdade de fé.
tá certo? Então, pode ser que tenha umas coisas ou outras que ele fale que não sejam relativas a esse ponto, que aí, né, não seria essa questão da infalibilidade. Pergunta 200. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade, a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano. E aqui é o Concílio Vaticano, se não me engano, primeiro. E se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege e excomungado. Mas Papa Paulo VI não foi, né? Dizem que ele não assinou aquele documento lá. Não sei se... eu ouvi falar que ele não chegou a assinar. Deixou lá o secretário dele assinar. Pergunta 202. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu, porventura, uma nova verdade de fé? Não. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu como é que é? Parte se opor a erros novos. Ficou meio esquisito aqui. Que é a infalibilidade do Papa contida na Sagrada Escritura e na tradição é uma verdade revelada por Deus e que, por conseguinte, se deve crer como dogma no artigo de fé. Como todo católico deve proceder para com o Papa, todo católico deve reconhecer o Papa como pai, pastor e mestre universal e estar unido a ele de espírito e coração. Então, a gente reza, né? A gente tem algumas orações que a gente faz pelas intenções do Papa, tá? Importante. Que é a intenção da Igreja. Que é a intenção da Igreja. Então, se o Papa... normalmente é isso, né? O Papa tem umas orações que o Papa faz, e a gente reza por essas orações, mas as orações são orações da Igreja. Então, nós nos unimos ao Papa rezando as orações, principalmente quando você quer ganhar indulgência. Então, numa situação de indulgência plenária, ou mesmo plenária, né? Quando você quer ganhar uma indulgência, você também tem como condição rezar pelas intenções do Papa, tá? Importante isso. Depois do Papa, quais são, por instrução divina, as personagens mais venerandas na Igreja? Depois do Papa, por instrução divina, as personagens mais venerandas da Igreja são os bispos. E quem são os bispos? Os bispos são os pastores aos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo, para governar a Igreja de Deus, nas sedes que lhes são confiadas sob a dependência do Romano Pontífice. Então, cada bispo ele é responsável por sua diocese. Então, ele é quem comanda a diocese, certo? E os bispos só respondem ao Papa. Os bispos não respondem a uma associação de bispos, como acontece aqui no Brasil, o CNBB. A CNBB não é órgão de hierarquia, né? Ele é uma reunião de bispos, certo? Para discutir assuntos diversos aí, mas o bispo ele tem apenas obediência ao Papa. A hierarquia é essa. Que é o bispo na própria diocese? O bispo da própria diocese é o pastor legítimo, o pai, o mestre, o superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos que pertencem à mesma diocese. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Chama-se o bispo pastor legítimo porque tem jurisdição, isto é, o poder que tem de governar os fiéis na própria diocese. Foi-lhe conferido segundo normas e leis da Igreja. É importante esclarecer sobre essa CNBB, que você sabe, mas outras pessoas não sabem. Por que aqui no Brasil se obedece? A maioria das igrejas seguem aqueles jornaizinhos, naquele liturgia da palavra da CNBB. Por quê? Né? Se a CNBB é um grupo de bispos, provavelmente comunistas, porque eles estão com uma leitura assim. Muitos deles são, né? Muitos são. Então, é bom orientar também aí com relação a isso. Aquele folheto da igreja tem umas leituras, assim, horríveis, né? Sim. Sempre voltada, assim, para... A própria campanha da fraternidade, que ela é pensada, ela é feita pela CNBB,
ou por alguém que a CNBB determina que seja, e você vê que muitas daquelas campanhas são comunistas, são revolucionárias. Eu já vi vários. Então, por exemplo, se você tiver alguma orientação da igreja se você frequenta a igreja moderna, a igreja nova aí, não contribua para essas campanhas de fraternidades. Não faça isso, porque você está contribuindo com a revolução dentro da igreja, que só serve para isso, né? Pode ver que os temas que eles utilizam, a maioria ali é tudo revolucionário. Meio ambiente, não sei o quê, ecologia, um monte de coisa que tem nada a ver com santificação, né? Com a santidade. Então é importante saber que a CNBB, ela não é membro de hierarquia, ela não é grupo de hierarquia, ela é apenas um conjunto de bispos que se reúne para discutir um monte de coisa lá da igreja, né? Da igreja local, a igreja do Brasil, né? No caso da CNBB. De quem são os sucessores do Papa e dos bispos? O Papa é sucessor de São Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da igreja. Então, nós já falamos sobre isso, né? Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim, todo fiel, eclesiástico ou leigo, deve estar unido de espírito, de coração, ao próprio bispo, que está em graça e comunhão com a sé apostólica. Como deve proceder o fiel para com o próprio bispo? Todo fiel eclesiástico leigo deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo e prestar-lhe obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Quais são os auxiliares do bispo na cura das almas? Os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes, principalmente os párocos, né? Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, uma porção da diocese que se chama paróquia. E aqui última pergunta, já são 9h30. Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis devem conservar-se unidos ao seu pároco, ouvi-lo com docilidade, professar-lhe respeito e submissão em tudo o que interessa ao bem da paróquia. Esse quinto parágrafo a gente vai deixar para ver nas próximas semanas, já são 9h30, né? Acho que a gente já avançou bastante hoje. E aí, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito claro, a gente possa mais desenvolver aqui? O que você me diz aí? Alguma pergunta, mãe? César Pacheco. César deve estar dormindo, né? Cristina D. Cristina Oliveira. Rita Sá. Eu acho que eu falei muito. Eu estou acordada. Falei demais hoje, não foi? Não, foi bom, mas eu também interrompi, né? Aí acaba que o tempo... O que eu acho intrigante é a questão do casamento, né? É algo assim que me intriga muito. Eu vejo agressão nos casamentos, a mulher sendo espancada pelo marido e tal, e eu não sei como é que a igreja enxerga isso. A mulher tem que se submeter a isso, a ser espancada, a ficar com hematoma, aquela coisa toda, e manter o casamento? Isso para mim não desce. Não tem como. Isso aí, Cláudio, já é uma coisa que já chegou no nível mais avançado, né? Não deveria chegar a esse ponto. Então, quando um casal ele tem Jesus, né, como centro, né, do casal, isso normalmente não acontece. Se acontecer, vai acontecer em um nível mais baixo em termos de agressividade. Ficar sozinho e não procurar mais homem nenhum, o problema é esse. Tá, então, esse é o problema, né, cara? É exatamente esse. A pessoa viver sozinha, fez o casamento, ela não imaginava que o marido fosse o que se apresentou depois, e aí a pessoa se manter, ou então não ter mais ninguém. É estranho demais isso. Eu sugiro, numa situação dessa, que já chegou nesse nível, procurar um sacerdote que seja bastante piedoso, católico, não moderno, porque o moderno pode falar um monte de besteira. Mas, por exemplo, um sacerdote que um nível assim de um padre Jair, né, um padre Lourenço, um padre Alberto, ou algo, né, alguma pessoa com esse mesmo nível de conhecimento, ele vai dar uma orientação.
Lembro apenas que, por exemplo, o profeta Oséias, tem o livro de Oséias, né? Que ele casou com uma prostituta. Né? Isso aqui é uma passagem do Antigo Testamento, tá? E aí, a prostituta, depois de casada, resolveu voltar à vida de prostituição. E ele pede a Deus uma orientação. O que Deus diz para ele? Eu não vou dizer para vocês, mas procurem lá no livro de Oséias para vocês verem a resposta que Deus dá. Então, é uma provocação aí, tá? Mas eu vou procurar. Procure aí, livro de Oséias. Ele é um profeta, né? Mas veja, eu sugiro que assim, quando a gente tem uma vida de mais, assim... Porque é o seguinte, se você, um homem que espanca, ele pode te matar. Então, ela está sob uma situação de defender a vida dela, se separar dele. É uma defesa. E aí, agora, ela não pode mais casar porque... Mas aí que tá. O que Deus uniu, o homem não separa. Não diz a Bíblia isso aí? Casamento, você fala isso? Mas eu não estou questionando, não. Eu estou fazendo aqui, como a gente fala no Exército, é o jogo da guerra, né? Eu preciso de uma resposta para certas coisas que eu não tenho. Né? Foi um jogo da guerra. Você vai fazer uma operação, você expõe uma linha de ação, e aí você reúne seu Estado-Maior e você tenta discutir como é que você vai executar aquela operação. É o que a gente chama de jogo da guerra. Aí vai aparecer alguém e fala, ó, se nós fizermos isso, pode acontecer isso. Aí você começa a levantar as hipóteses que o inimigo tem contra você, para você chegar a uma decisão mais assim, perfeita possível. Entendeu? Então, o que eu estou falando com vocês é isso. Eu não estou questionando, não estou querendo colocar ninguém em xeque, não. É porque não é xeque, mas olha só, aqui no meu discernimento, o que eu penso, né? Vou dizer o que eu penso. Eu penso o seguinte: um bom sacerdote, ele vai saber orientar, certo? Vai saber orientar o que fazer nessas condições, nesse sentido. Porque quando você fala assim, a questão da arte da guerra, ele está pensando muito na questão do ser humano aqui na Terra. O homem, ele recebeu uma missão de Deus, assim como a mulher, de eles se unirem e formarem uma família e multiplicar essa família. O que Deus quer? Deus quer uma família numerosa, cheia de filhos, né, com muitos filhos, para que esses filhos vão viver com ele no céu. É isso que ele quer. Então, muitas vezes, o que vai acontecer na família? Brigas, conflitos, tá? Então, o ideal é que essa família, tendo uma condução de Nosso Senhor, isso não vai acontecer, ou pelo menos não deveria acontecer, de uma forma assim tão drástica ao ponto dela chegar a ser agredida, certo? Acontece isso quando está longe de Deus. Isso. Próximo de Deus, eu imagino, acontece. Imagino que não vai acontecer, mas que se acontecer, ainda assim, o que vale, o que deve ser feito, é pedir a orientação de um sacerdote, um bom sacerdote. Agora, porque ele pode dizer assim, ó, mantenha a sua tribulação, peça a Deus para que você não sofra, sei lá, ou não seja morta assim, numa situação drástica, mas continue em casa rezando. A oração pode mudar a cabeça daquela pessoa. Pode. Sim. Mas olha assim, o que Deus uniu, o homem não separa, é tudo bem. Aí aqui na terra, né? Sim. Né? Sim. Mas o que não separa é essa união entre os dois. Sim. Mas eles podem viver separados sem ter em castidade. Pode. Ela vai se sacrificar. Sim. Aí lá um dia, se ele morrer, ela pode casar de novo. Sim, pode. Você entendeu? Claro. Se ele morrer, ela pode casar de novo. Agora, ele vai correr o risco de ficar, ele não vai aguentar ficar sozinho, vai sofrer, de repente ele pode se converter, não sei. Mas a verdade é que a pessoa também não pode se expor ao risco de morte. Claro. Então tem que ter uma sabedoria maior do sacerdote, mas pelo meu entendimento é isso. Porque enquanto você formou aquela aliança com Deus, não pode separar. Né? Você não pode casar de novo. Aí seria
Você está rompendo essa aliança com Deus, enquanto a pessoa está viva. Porque, se, por exemplo, um casamento, por que pode, depois que um deles morre, o outro pode se casar novamente? Porque acabou essa aliança. Um morreu, o outro está sozinho. Sim, até que a morte separe. Até que a morte separe. Mas num caso desse aí, que é um extremo, uma pessoa que não tem Deus, que tem esse comportamento, ela não pode também se arriscar. Isso aí não é pecado, ela pode viver sozinha, mas em castidade. Eu acredito que seja assim, pelo meu entendimento. Eu, na minha opinião, acho que deveria ter uma orientação católica. Acabou, separou. É isso, né? Não sei, a obrigação. A obrigação, assim, a gente tem que sempre ouvir a Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer dela? Aí o importante é você procurar a orientação de um sacerdote que tem conhecimento mais do que eu, do que vocês, do que todos nós. Certo? Porque, lembra, quem me ouve, né, quem ouvir a voz está me ouvindo. Foi isso que ele falou, né? Nosso Senhor, quem ouve a voz, a mim está ouvindo, porque vocês aprenderam de mim o que deve ser feito. Então, um bom sacerdote bem formado, ele vai orientar direitinho o que fazer. Eu não vou tomar uma atitude assim, sabe? Eu vou proteger minha vida, porque isso é assim. Não, eu preciso primeiro, o que Deus pensa? Né? O que Deus quer? Uma boa orientação do sacerdote vai ajudar. É isso que eu imagino, né? Sim, sim. Ok. O que mais? Tá tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Boa semana. Amém. Boa noite, boa semana. Boa noite, boa